pedir para tu falar um pouquinho assim, para tu. Eu queria te pedir para falar um pouquinho, né, para te contar um pouquinho mais do teu trabalho, além de professora, o que a gente já conversou, mas conta um pouquinho mais. Tá. Eu me formo agora em naturologia clínica, né? Foram 2 anos de faculdade, muito bom curso, um curso que desperta a gente para a vida, para melhorar em todos os aspectos. E eu trabalho na minha igreja com o departamento de saúde aqui na minha igreja também. E sou professora de geografia, né? E eu trabalho na rede adventista e eu dava aula até ano passado para o ensino médio e o Fundamental 2. Só que eu me aposentei ano passado. E aí resolvi entregar as aulas do ensino médio, fiquei só com o Fundamental 2, mas já com propósito, e daqui a 1 ano e 2 meses, já definitivamente sair disso e fazer outra coisa. Que Né? legal, aí que a gente se Moro em encontrou, São né? Paulo. Moro em São Paulo, sou nordestina, natural de Teresina, capital do Piauí, Ah, mas eu moro em São conheço Paulo. Teresina, Nazilda. É, Ô, Nazilda, eu minha já terra sou o do Que lugar contrário. quente. Eu sou o contrário, eu sou Oi? paulista e moro na Bahia. Mentira, ai que inveja. Eu morava em Itacoaxetuba e quando eu tinha 17 Conheço. anos, vim morar em Eunápolis, 60 quilômetros de Porto Seguro. Nossa, né? É muito lindo o Nordeste, né? Tá construindo bem perto da minha casa. Eu moro em São Miguel Paulista e morava em Itaquá, aqui pertinho. Eu nasci em São Miguel Paulista. É, Ah, olha, é? que Mas legal. mas é muito melhor morar aí do que aqui, com Eu, certeza, eu é me sinto isso. baiana, né? Tenho cara já, né? É, tu é baiana, Exato. né, Débora? Ah, E a água é A um gente assunto que me interessa muito, entendeu? Nazilda, nós estamos unidas todas no mesmo propósito. Essa apresentação que eu vou te passar, é, eu até costumo falar, né? A gente sabe que a água é um dos remédios de Deus, mas depende da água, porque se for uma água com flúor, uma água poluída, ela não é remédio, né? Não. Então, eu tenho certeza que tu vai gostar bastante aqui dessa apresentação que a gente preparou, porque a gente fez assim com muito amor e carinho. E o Ai, que bom. objetivo é a gente te mostrar esse projeto de saúde maravilhoso que a gente vem desenvolvendo aí já. Todas nós aqui que estamos na sala, hoje a gente só tem tu de visitante, todas nós que estamos desenvolvendo esse projeto. A gente estava fazendo uma reunião, então eu pedi para elas ficarem aqui e a gente vai te apresentar algo Que que bom. primeiro conquistou a nossa vida, né? Nós três aqui somos completamente apaixonadas. E Que bom. depois a gente percebeu a oportunidade também de levar para mais pessoas, porque a gente precisa falar dessa informação tão importante, né? Que é Isso. falar sobre a qualidade da água, né? Que as pessoas não estão sabendo. Até 3 anos atrás, eu era uma pessoa totalmente ignorante na questão saúde, né? Completamente ignorante na questão água. Então, hoje que eu. Ô, Simone, falou ali que eu não posso lançar no YouTube. No, Note Enable for Live Streaming. Por que será? mas você tinha conseguido antes, né? Tinha conseguido só entrar nessa primeira página. Que mensagem é essa aí, será? O problema é que o da Simone tá Tá, vou tudo te em inglês, mandar. né? Tá bom, não tem problema. Vou mandar aqui para Simone, não tem problema. A Débora, tu botou para gravar? Eu consigo botar também para Você quer que eu gravar? coloque os slides aqui, são os mesmos? Eu coloco você. O slide eu já tenho, não tem problema. Ah, tá. Eu Tá coloquei para tudo gravar, eu certo. passo para vocês. Ah, tu consegue passar a gravação? Então tá bom. Então vou compartilhar aqui a tela. Então, essa informação aqui, Nazilda, a gente precisa realmente passar para todo mundo, porque são informações muito importantes. Tá dando a minha tela certinho, Débora? Tá aparecendo a minha Tá tela, Débora? aparecendo, tá top. Tá, pode continuar. Então tá.
Então, a água é uma fonte de energia vital. As pessoas às vezes acham que a gente tem energia do café, da comida. Isso não é verdade. Eu mesma não tomo café. Muitas vezes eu faço jejum intermitente, não me alimento e tenho muita energia. A gente quase nunca encara a água como fonte de energia, mas a maioria das águas elas não são fonte de energia, né? Elas roubam até a nossa energia. E a água ela é o segundo nutriente mais importante para a nossa sobrevivência. O primeiro ele é o oxigênio. Outro dia eu vi um mestre falar que se a gente souber gerenciar dois elementos, a água e o ar, a gente com certeza vai resolver grande parte dos nossos problemas. Então eu sempre gosto de trazer a importância, né, da água, porque as pessoas às vezes não se dão conta. Mas depois do oxigênio, então é a água, né? O ser humano é 70% água, então é a maior parte do organismo, inclusive o planeta, né? O planeta água, não é o planeta Terra, né? Além das águas subterrâneas, além das águas do céu, o ar tem água, dentro do nosso corpo tem água. Só que hoje a gente precisa entender que o nosso mundo ele está muito tóxico. Tem gente que fala, ai, mas eu me criei tomando água da torneira. Tudo bem, mas e qual é a água que a gente tem hoje? Depois da Revolução Industrial, a gente sabe que as indústrias mesmo, elas poluem muito a água. A gente tem a poluição, o escapamento dos carros, essa poluição ela vai ficar no ar, depois vem a chuva, essa chuva ela já é ácida, a gente tem os agrotóxicos, né, que vão Isso. penetrar no lençol freático. As pessoas estão expostas a toxinas através de cosmético, produto de limpeza. Então, nós vivemos num mundo tóxico. Ainda além disso, tem a poluição eletromagnética, que não é visível, mas ela é prejudicial. Então, hoje, nós vivemos num mundo cada dia mais tóxico e muito diferente do que era antigamente. Tem gente que fala: ah, mas a minha avó bebia água da torneira. Ah, mas o filtro de barro já é suficiente. Mas a contaminação de antigamente é muito diferente da contaminação que tem hoje. Sim, sim. Então, esse Dr. Otto Warburg é um médico alemão, ele ganhou um prêmio Nobel e ele fala por que as pessoas andam doentes, por que as pessoas que estão doentes, elas têm um organismo mais ácido. A gente consegue acidificar o organismo com a próprio passar do tempo, vai ficando ácido e com a exposição ao nosso dia a dia, né? Dessas toxinas todas. Então ele fala que onde existe oxigênio e alcalinidade não pode existir doenças, inclusive o câncer se manifesta num organismo ácido. E a gente sabe que o estresse oxidativo, que é o excesso de radicais livres vindo de uma alimentação ruim, da poluição do ar, poluição eletromagnética, o próprio estresse, tudo isso aumenta a produção de radicais livres e é outra causa de enfermidades. A acidez, o excesso de radicais livres e o excesso de toxinas no organismo. Então, quando a gente pensa que o nosso corpo é 70% água, é a maior parte dele. O Dr. Lei Ribeiro, ele fala que nós somos praticamente um aquário ambulante. Então, se nós sabemos que a maior parte do nosso corpo é água, se a gente quer recuperar a nossa saúde ou preservar a saúde, a gente vai precisar dar atenção para a água. Eu estudo uma pós-graduação em longevidade saudável e, pasmem, não tem o assunto água. Infelizmente, ainda, né? Sim. Ainda. E qual é o papel da água? Por que o nosso corpo é 70% água? Porque ela é o principal componente das células. Ela está presente em todos os fluidos corporais, como o sangue e a linfa. Ela é responsável por reações químicas, transporte de nutrientes, regulação da temperatura, eliminação de toxinas e resíduos metabólicos, e ela também faz parte da proteção e lubrificação. Quantas pessoas não se dão conta que até mesmo nas articulações a gente tem água? Quantas pessoas têm problema na coluna, têm cãibras ou têm problema de falta de memória, tontura, labirintite, enxaqueca e não sabe que se aumentar a quantidade da água que consome, vai ter benefícios. E a pele? Quantas pessoas estão aí com marcas de expressão, com rugas, com a pele seca e não se dão conta que a água é responsável? Então a água, ela está presente em todo o nosso corpo. Aqui eu mostro um slide bem interessante o que? Na natureza, a água ela está perfeita. Porque na natureza a gente tem as energias da natureza, a gente tem o sol, os raios ultravioleta, a gente tem o oxigênio em abundância,
A gente tem a energia da Terra, a energia telúrico-magnética da Terra. Na Terra tem a magnetita. A gente tem as rochas. Então, essa água na natureza, ela está perfeita. Alguns lugares que tem águas que eles dizem que é água curativa, que é água milagrosa, que é água que tem benefícios terapêuticos, tem essas características. Tem bastante minerais, tem alta condutividade elétrica, tem uma grande energia vital. Então, quando a gente toma um banho de cachoeira ou toma um banho de mar, na hora a gente sente, não é só o geladinho, é a própria energia. Ela está carregada de íons negativos. Então, quando nós colocamos o pé na terra para fazer um aterramento, recebemos os íons negativos da natureza e nós eliminamos íons positivos. Colocar os pés na terra, ter contato com a natureza é o principal remédio, é o principal tratamento que a gente tem disponível gratuitamente, que Deus deixou para nós. Então, a água, para ser considerado um dos remédios de Deus, ela tem que ser uma água original. Não pode ser uma água adulterada como a que as pessoas tomam hoje. Então, essa água na natureza, pensando aqui que ela não está contaminada, ela tem as características ideais. Ela vai ter uma boa condutividade elétrica, ela vai ter baixa tensão superficial, ela vai ter um arranjo molecular, uma água hexagonal, uma água organizada, uma água cheia de energia vital. Mas será que é isso que acontece com essa água aqui? Quando ela sai lá da fonte, ela é colocada numa garrafa. O primeiro problema, como é feita a higienização desse galão? Quem sabe? Não sabemos. Geralmente eles passam uma água. O galão que hoje está na tua casa, uma semana atrás, será que ele não estava no fundo de uma oficina jogado? Ou será que de repente não entrou uma baratinha ali? Ou será que de repente ele estava num hospital ou num cemitério, servindo água para as pessoas? É um galão que ele circula. Ele é feito derivado do petróleo, ele esquenta durante o transporte, libera substâncias que são xenoestrógenos, são disruptores endócrinos. Quantas mulheres têm problemas de tireoide e não sabem que, na verdade, a qualidade da água pode estar interferindo? Até mesmo problemas de fertilidade, impotência sexual, é um hormônio feminino. Será que os homens devem ingerir? Então, a água, na verdade, a água de garrafa é uma falsa sensação de segurança. E tem a questão ambiental. Menos de 5% do plástico no Brasil, da garrafa PET, essa garrafa plástica, é reciclado. Ela acaba em oceanos, acaba em aterro sanitário. Então, tudo isso são fatores que a gente precisa pensar. A adição de cloreto, fluoreto, às vezes essas águas são adulteradas, elas não saem de fontes, às vezes tem um pH baixíssimo. Então, tudo. Outro dia, uma cliente me falou que ela achou uma larva dentro da água mineral, uma larva. Então, assim, Nossa. com certeza, a gente purificar nossa água na nossa casa sempre vai ser o mais seguro. E essa água dita potável? O nome fala assim, saneamento básico. Essa água é para lavar uma louça e olhe lá, é para lavar a casa, lavar o carro, para limpar o chão, limpar o banheiro, não para a gente ingerir. Porque essa água, ela é uma reciclagem. Eu já visitei uma estação de tratamento. Gente, é assustador. Eu visitei em Porto Alegre. Eu fiquei apavorada, eu nunca me esqueci, eu fui com um colégio. Então é uma água totalmente suja, um esgoto, uma água podre, que vai passando por várias etapas de filtração e de produtos químicos, até clarear. Já viram aquela água verde, nojenta da piscina, que eles botam um monte de produto, daqui a pouco ela tá transparente? É isso que acontece. Então, a gente olhando, parece que tá tudo bem porque ela é transparente, mas são mais de 20 produtos químicos. Nós vivemos no mundo tóxico, as toxinas vêm na água, as toxinas vêm no ar, as toxinas vêm através da onda do 5G, do Wi-Fi. Então, a gente precisa se dar conta que essa água não é para a gente consumir, nem colocar feijão de molho, muito menos passar café, muito menos cozinhar. E quem tem água de poço também. Aqui onde eu moro, eu tenho um poço e uma fossa no mesmo terreno. Ah, o poço é bem mais profundo, ele é, mas as águas se conversam. Aqui a gente tem plantação, tem agrotóxico, tanto que a gente fez análise, a minha água não deu contaminação, mas várias águas dos meus vizinhos deram excesso de alumínio. Alumínio tem a ver com Alzheimer, com autismo, com Parkinson. Deu casa que tem E. coli, bactéria E. coli, gente, seríssimo.
Tem poço que deu excesso de amônia. Então, assim, a maior parte das pessoas que têm poço nem fazem análise de água, tá? Então, isso é muito sério. Então, se nós sabemos que a água é o nutriente mais importante, respondam para mim no chat se está tudo bem, se estou falando muito rápido. Tá tudo Não, tá bem, tranquilo. Nazil? Tudo bem, tá super tranquilo. Então, tá interessante? Muito, Ai, muito. que bom. Se tu quiser interromper a qualquer momento, me interrompe, tá, Nazilda? Não, fica tranquila. Então, a água, ela é um nutriente mais importante para a saúde, ela é um nutriente, assim como o oxigênio. Porém, tem água que adoece e drena a nossa energia. Assim como o oxigênio, hoje a gente sabe que tem médicos receitando banhos de floresta. A pessoa vai caminhar no meio da floresta, além do ar puro, tem os óleos essenciais que as plantas liberam, né? Então, assim, se tu tiver um ar de São Paulo, é uma coisa, um ar do interior de São Paulo é outra, né? Então, tudo isso contribui ou para a saúde ou para a doença. A gente não tem como ignorar isso. E outra questão que eu gosto de abordar também, Nazilda, é a glândula pineal. Tu já estudou, Nazilda, a glândula pineal? Já. Então, a glândula pineal ela é uma glândula endócrina, né? E teve um estudo que mostrou que a glândula pineal em cadáveres de idosos, ela tinha bem mais altos acúmulo de flúor comparado ao músculo. Então, a glândula pineal ela é muito importante e ela acumula flúor e metais pesados. Muitas águas minerais têm flúor, além do creme dental, além da água da torneira. Tem países que já não usam mais o flúor. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente ainda usa o flúor, né, na água da torneira e a gente precisa falar sobre isso, porque tem danos, né? Então, teve um estudo também que foi feito nos Estados Unidos que associou maior exposição a fluoreto com padrões de sono alterado. Então, sono diurno mais frequente e horário de dormir mais tarde. Então, a gente sabe que a pineal também tem a ver com a questão da melatonina. Então, quantas pessoas no Brasil hoje tomam um remédio para dormir, não se dão conta sobre a pineal, não se dão conta do flúor, que tudo está interligado. Então, teve um outro estudo que fala que a pineal está entre os órgãos que mais acumulam flúor por sua vascularização e calcificação. E esse tem um impacto na melatonina. Um outro estudo de 2023 fez uma meta-análise de calcificação da glândula pineal em humanos e encontrou que 61,6% das pessoas adultas têm uma calcificação visível da pineal. Então, a glândula pineal ela é uma glândula endócrina responsável pela produção de melatonina, que é um hormônio que regula o ciclo biológico e o sono. Então, hoje nós não podemos falar em saúde sem falar que nós precisamos dormir cedo e acordar cedo. Quando a gente dorme antes das 11 e antes das 10, a gente tem um outro sono. Esses dias eu acordei 4h41, despertei. Eu nunca tive um sono que eu tenho hoje, depois que eu mudei a qualidade da minha água, depois que eu comecei a ter outros hábitos saudáveis. Isso é o normal. Aqui a gente tem o Dr. Lei Ribeiro recebendo o nosso livro, o livro Saúde e Água Magnetizada. Foi escrito por vários profissionais da saúde e Hum. ele é um defensor da água imantada, ionizada, hexagonal, água com microclusters. Tem uma citação que ele fala assim, ó: água determina doença e água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, alcaliniza, ela antioxida e ela desintoxica. E a água pode ser usada como remédio. Mas será que para ser considerado um dos remédios de Deus é qualquer água? Será que é aquela água cheia de produto químico? Não, Então, o que acontece hoje é que as águas comuns, elas não hidratam. Elas têm esses clusters. Elas são água muito pesadas, elas não têm esse fluxo, elas não têm livre acesso à membrana celular. A água, ela tem que entrar nas aquaporinas, ali na membrana celular, ela tem que levar nutrientes de oxigênio e ela tem que sair retirando o gás carbônico, o resíduo metabólico. Porque se a gente tem resíduo metabólico dentro da célula, a gente acidifica o meio intracelular. A célula ela produz um lixo, né? Um resíduo metabólico, como se fosse o xixi da célula. Se a gente não tem uma água que ela consegue penetrar, uma água com microclusters, porque a água tem polaridade. Então, o que acontece é a acidificação do meio intracelular.
A gente sabe que a acidez é o que leva a várias doenças. Então, quando a gente consegue corrigir esse ângulo da água, deixar ela em formato hexagonal, uma água com microclusters, uma água bem leve, a gente consegue ter uma melhor absorção. A água vai levar nutrientes e oxigênio e vai fazer a limpeza. Eu sempre costumo falar, imagina depois do almoço, limpou a cozinha. Se tu passar um pano, limpou mais ou menos. E se tu pegar e passar um lava-jato, uma mangueira, é isso que acontece. A gente consegue fazer uma limpeza muito profunda no nosso organismo com a água ideal. E é aí que a gente apresenta a nossa tecnologia, que é o magnetizador e o mineralizador. Essa tecnologia, ela vai conseguir fazer isso aqui, ó. Ela vai conseguir, ela vai conseguir trazer esse movimento para a água. Por que que não entrou aqui em movimento, Débora? Ah, tem que apertar o play, desculpa. Então, aqui a gente está vendo na esquerda a água em movimento na natureza, com as energias. A gente está vendo as energias da natureza. Aí, aqui a gente está vendo os nossos aparelhos, que é o aparelho de correção magnética Silosimol, que transforma a água comum em água leve, que reorganiza as moléculas da água, porque no seu interior tem ímãs orientados. Lembra que eu falei que a Terra tem a magnetita? Essa Sim, energia da Terra a gente está trazendo para dentro da nossa água, através do Silosimol. O top H+, vai liberar minerais através das rochas de dolomita. Então, quando ele libera esses minerais, a água tem maior condutividade elétrica. O revestimento externo dos dois tem a tecnologia infrared, que é os benefícios do infravermelho longo. Então, eu tenho várias energias juntas aqui, transformando essa água em uma água muito mais leve. E como que isso acontece? O H2O se dissocia. Íons de hidroxila e os íons de hidrogênio. Agora eu tenho uma água ionizada através da hidrólise, como o próprio Dr. Lei Ribeiro falou. Esses íons de hidroxila, eles vão reagir com os minerais presentes na água, como cálcio, magnésio e outros. Agora nós temos os minerais no formato hidróxido alcalino. Segundo o pesquisador, o Arnaldo Veloso, ele fala que os minerais no formato hidróxido, o nosso organismo absorve 3 vezes mais. E a gente sabe que o magnésio ele é responsável por muitas funções no nosso organismo. Então aqui eu não tenho uma água alcalina, eu tenho uma água alcalinizante. A gente sabe que o pH sanguíneo ele fica entre ponto 7,35 e 7,45. Para a gente conseguir equilibrar o pH sanguíneo, nosso organismo tem a homeostase, né? Tem o sistema tampão. Ele precisa dos minerais para equilibrar. Geralmente a dieta das pessoas é muito acidificante. Então, como é que ele faz isso? Ele pega, se a gente não tem uma dieta rica em minerais e uma água rica em minerais, ele usa minerais da onde tiver, dos ossos, dos dentes. Por isso, muita gente tem desgaste, tem perda óssea. O nosso organismo é perfeito, nós só precisamos dar as ferramentas certas. Se a gente conseguisse tomar uma água que não fosse adulterada, nós nem precisaríamos do silosimol. Mas infelizmente hoje isso não é mais, a gente não tem mais acesso a essa água, ela foi adulterada. Então aqui nós temos uma água alcalinizante, só isso já seria maravilhoso, perfeito, já valeria a pena a gente investir no silosimol. Mas nessa reação química sobrou os íons de hidrogênio, que é o H+. Agora se fala muito em hidrogênio molecular, em água hidrogenada, água rica em hidrogênio. O que que é esse H+? Esse H+, ele é o próprio elétron. Ele vai se associar com o excesso de radicais livres, que é o O-, e vai formar outra molécula de água, H2O. Na agricultura, eles dizem que é uma água mais molhada. Então, o que que acontece? Eu primeiro tenho uma água alcalinizante. Lembra que o doutor Otto falou que o organismo ácido é onde se desenvolvem doenças, inclusive o câncer? Primeiro problema resolvido. Segundo problema amenizado é o excesso de radicais livres. Então, agora eu tenho o H+, que sequestra o radical livre e forma outro H2O. Então, eu consigo neutralizar o excesso de radicais livres, que é outra causa de enfermidades. E quem resolveu esse problema, então, foi o seu Carlos Henrique Pereira da Silva, em 2004. Ele é um engenheiro. Ele, sabendo dos perigos de uma água de má qualidade, ele começou a estudar sobre água. E ele, como engenheiro, então, desenvolveu esse aparelho portátil, simples, acessível.
E quais os benefícios segundo os estudos científicos? Hidratação celular, ele é uma água muito mais leve. Alcalinização do organismo, redução de radicais livres, aumento da oxigenação sanguínea, maior absorção de nutrientes, aumento da densidade mineral óssea, regula o metabolismo e é um antioxidante natural. Durabilidade do silosimol no mínimo 30 anos e do Top H+, a gente recomenda trocar em média de 3 anos, porque tem rocha de dolomita que gasta com o tempo. É. Que é interessante? Tudo isso com tecnologia reconhecida. Então, a gente tem essas empresas todas aí que, inclusive na tua região, na Zilda, e a Unesp, a Apta, quando o seu Carlos foi procurar essas instituições, ele teve que assinar um termo, dizendo que se os estudos fossem desfavoráveis ao Silosimol, eles iam publicar igual. E ele assinou, ele tinha certeza. Então foi muito legal porque foram muitos estudos depois que foram feitos, inclusive com gado, na agricultura, com ratos, tudo respeitando a questão da ética com os animais. E os resultados foram incríveis, tanto que a Timol conseguiu esse termo de reconhecimento de idoneidade, aonde o Congresso Nacional ele tem lá um setor que ele tem um setor que ele reconhece sistemas terapêuticos e diagnósticos idôneos, tá? Para difundir essas terapias que são idôneas. Então, eles reconhecem a Timol como única empresa brasileira cumpridora das normas e exigências, né? Dizendo que a Timol ela atua na correção magnética da água como um sistema ou método de proteção e recuperação da saúde, com eficiência comprovada. Então, foi um recurso incluído no quadro das práticas integrativas de saúde, que compõe o acervo dos métodos e sistemas registrados nessa instituição parlamentar. Aqui também nós temos esse livro é um manual de descobertas e controle de componentes bioativos e alimentos funcionais do Instituto de Alimentos Funcionais em Dallas, nos Estados Unidos. Então eles reconheceram que a água magnetizada, ela aumenta a densidade mineral óssea. Apenas 45 dias eles fizeram uma medição com um grupo de pessoas que depois eles mediram a densidade mineral óssea e depois de 45 dias mediram de novo e aumentou a densidade mineral óssea. Então isso foi maravilhoso. E como que a gente usa essa tecnologia? Então é muito simples, a gente pode usar dentro de um filtro de barro, dentro de uma jarra de vidro, dentro de uma garrafa ou dos nossos purificadores. Aqui a nossa modelo Simone está lá nos Alpes suíços com a sua garrafa, mostrando que é fácil, prático, qualquer pessoa tem acesso. E a gente tem um diferencial que é esse purificador. Débora, tá aí? Eu tô aqui, meu amor. Eu tô aqui. Pode explicar o hiperminer para mim? Me Meu bem, é o afoguei. seguinte. Oi? Explica o hiperminer para mim, me afoguei. Você se afogou? Vai beber água. Se quiser ir no Tô banheiro, bebendo. também aproveita e também vai no banheiro. Ô, Nazilda, eu acho, Ui, eu vou até fazer um vídeo. Depois você vai seguir os nossos canais do YouTube para você ver que legais. A gente coloca vídeos lá para poder interagir com as pessoas. Nós certo. temos o nosso Hyperminer. Esse daqui foi o primeiro lançamento de elemento filtrante do Hyperminer. Só que isso já tem mais de um ano. Agora nós estamos usando esse, porque esse tem o hidrogênio molecular, que faz o ORP negativo, faz com que a água fique cada vez mais negativa, ajudando na saúde das pessoas. O carvão ativado, ele reduz o cloro. Então, a primeira coisa, a gente tem até um elemento filtrante, um pré-filtro, que ele, como a gente chama ele de soldado de frente. Já viu? Não sei se você já viu, naquelas guerras de antigamente, aqueles soldadinhos que ficavam na frente com as espadas e eram os primeiros a Sim, tomar as sim. flechadas no peito. Uhum, Então, o nosso isso mesmo. pré-filtro, eu vou até te mostrar, mulher, é incrível como que ele segura no peito, pode-se dizer, todo o cloro, toda a sujeira da água. Aí, o que passa por ele, esse daqui segura, que é o carvão ativado. Aí vem a alumina ativada, porque ela reduz o flúor. Interessante que os cremes dentais têm flúor, né? Assim, Tem.
Só que os médicos estão entendendo que o flúor nos faz mal. Até antigamente, lá na questão do nazismo, as pessoas eram afetadas com o flúor, né? Então, o que que É, acontece? O flúor, ele nos faz mal, por isso que eles estão tirando dos cremes dentais. Agora se tem creme dental sem flúor. de verdade. Depois... Oi? De verdade, eu só compro sem flúor. Então, aí depois vem a zeólita. A zeólita eu gosto demais dela. Ela reduz metais pesados e sabe por que que eu gosto dela? Porque em alguns Hum, países eles usam a zeólita, eles pegam a pedra zeólita e ralam na comida como se fosse um queijo ralado, para a pessoa nossa, para pessoa comer com a comida, para tirar do corpo os metais pesados. E graças a Deus eu estou no Brasil e eu uso ele aqui no meu elemento filtrante porque eu bebo na água. Ana. Essa vantagem, né? A prata coloidal granulada, a prata coloidal pode-se dizer medicinal. Eu tenho um vídeo que um amigo mandou um áudio, ele sofria com a psoríase e um dos medicamentos que a médica passou foi prata coloidal. E o que que ele fez? Sim, Passou a usar o hiperminer com a prata coloidal. Então, hoje é controlada a psoríase dele. que bacana. Eu Isso é muito posso bom. mandar, depois eu mando para a Maíra, ela pode mandar esse vídeo para você escutar o áudio dele. E o hidrogênio molecular, nós somos o único no mercado que temos o hidrogênio molecular de um filtro. Caramba. Esse aí a É. gente coloca isso no filtro, pode ser Ele colocado no fica, filtro de ele barro. fica aí na parte. Tá vendo aqui, ó? Não sei se você consegue ver. O hiperminer. Tá vendo aí na foto maior? Ele lá na parte transparente? Estou vendo o hipermine aqui embaixo, com boia para bebedouros Isso. e o Mas hipermine para você tá vendo que pintura. esse elemento tá lá na parte de baixo, na parte transparente? Porque Aqui do lado se a Maíra mexer, é, se a Maíra mexer aí, falei, mostra aí, Maíra. Se ela mexer na foto, vai para frente ou volta. Ó, essa parte de cima, não, volta, volta. Na parte de cima é onde se coloca a água para filtrar. Nessa parte de cima é escrito assim, ó, beba água magnetizada. Nessa parte de cima a gente coloca a água para filtrar. E na parte de baixo fica a água filtrada. E o elemento filtrante, essa parte aqui, ó, olha ele lá no desenho. Ele está na parte transparente. Aí onde está na parte transparente no desenho é onde a água está filtrada. uhum, Entendeu? entendi. Pronto. Era isso, De Maíra, que era como para é. falar. Maravilha. Então, meu bem, alguns falam assim: ah, mas eu gosto demais de filtro de barro. É maravilhoso o filtro de barro, desde que a vela dele tenha Voltei. pelo menos prata coloidal e carvão ativado. Só que o nosso são Não, 6 elementos filtrantes. Lá no É, filtro de barro só são 2. verdade. é, Olha, olha, obrigada, Débora, obrigada. Fica aí. Olha só que interessante essa imagem, meninas. É, hum, um detalhe que ninguém fala sobre a água, eu só vi até agora o Dr. Laí Ribeiro e o Dr. Júlio Luckmann falar. É essa questão ali, ó. O potencial de oxidação e redução, que é o ORP. Sabemos que somos seres elétricos e somos seres eletricamente negativos. Então, uhum. quando nós bebemos uma água de um filtro comum, uma água mineral, uma água com gás, tantos nutricionistas falam bem da água com gás, ou um refrigerante, Coca Zero, cerveja, tudo isso é incompatível com a vida. É É, ORP positivo. Ele vai envelhecer, vai oxidar e vai aumentar a produção de radicais livres. Então não é que é inofensivo. Claro que é ofensivo, porque eu quero diminuir o estresse oxidativo, né? sim. Então, Uhum. o que que é ORP negativo? O chá verde, a vitamina C, a água do hiperminer é ORP negativo, a água magnetizada é ORP negativo, então é antioxidante. Ajuda a rejuvenescer, ajuda a melhorar, a resgatar, a recuperar a nossa saúde.
Gente, essa informação aqui eu acho muito preciosa. Porque às vezes tem nutricionista que tá falando que não tem problema tomar Coca Zero e eles só focam em calorias. É, Calorias, o que tem num refrigerante, sinceramente, com todo o meu respeito, eu falo assim, gente, adulto beber refrigerante é falta de inteligência. Eu falo mesmo. Agora, dar para uma criança é é crime. assassinato. É Assassinato. É, crime, é crime, é crime. é, Eu é, acho isso, tá? com Eu falo certeza. isso para as pessoas. Eu não tenho medo de desagradar. Eu desagrado as pessoas erradas para agradar as pessoas certas. Então, eu não tomo refrigerante, não tomo cerveja, não tomo café. Eu prezo pela minha saúde, sabe? Então, essa informação eu acho ela muito importante. Por quê? Porque eu beber uma água comum é uma água que ela se comporta como radical livre. Eu acho essa informação aqui, quando eu entendi, porque são muitas características de uma água ideal, né? É a tensão Sim, superficial, é o pH, é a questão da condutividade elétrica. Não é só o pH. O pH, segundo a OMS, 7,5, 7 tá bom. Um pH de 10 não é nem recomendado. Então, a gente tem que cuidar porque hoje é muito marketing para tudo. É muito marketing. é, Por exemplo, água com ozônio. O ozônio deixa a água ácida. O ozônio ele é bom para purificar a água. Mas depois disso, a gente tem que ter o outro tratamento para deixar essa água com RP negativo. Olha como é que estava essa água de Uberlândia. Estava 391 positivo. Ela foi para menos 231 negativo. Isso é uma diferença gigante, gigante. Isso aqui, o nosso purificador é acessível demais, é baratíssimo. Isso aqui nos deixa no nível que tem ionizador que entrega o RP negativo que custa quase 30 mil reais. Não sei se vocês já ouviram falar. já. Então, quando a gente fala que o nosso corpo é um sistema eletromagnético, tudo funciona por eletricidade. Então, para a gente ter uma condução elétrica adequada, as células precisam estar com uma voltagem interna de menos 25 milivolts em torno. Quando colocamos para dentro substâncias positivas, o RP positivo, vai diminuindo a energia do nosso corpo. Para se reequilibrar, o corpo usa os minerais e substâncias antioxidantes. Quando começa a faltar, a gente começa a entrar no processo de mau funcionamento. Então a gente evolui para os sintomas os mais variados possíveis. Infelizmente, um elemento que está causando isso é a nossa água. Por isso que a gente tem que entender como a gente vai se defender. E o ORP, que são os milivolts, é uma das várias características da água. Quem fala muito disso, Dr. Lei Ribeiro, Dr. Davi Rodrigues, Dr. Júlio Luckman. Então, se eu quero resgatar a minha saúde, preservar a minha saúde, eu tenho que antioxidar, tomar sol, colocar os pés na terra, respirar puro, respirar fundo, beber uma água de qualidade, alimentos saudáveis. Hoje eu fiz uma live no meu Instagram, ali bem de repente, assim, sem ensaiar. Eu falei, gente, nós estamos no final do ano, dá tempo de resgatar a tua saúde. Começa pelo básico. Hoje dorme mais cedo. Amanhã de manhã, toma 600 ml de água quando tu acordar. Come comida de Sim. verdade, tira o açúcar. Dá tempo de fazer pequenas mudanças que trazem grandes resultados. Então, aqui eu trouxe esse quadro para ilustrar. Então, o hidrogênio molecular, por que, que ele é tão usado hoje, tão falado? Porque ele doa um elétron. Então, o radical livre, ele está faltando um elétron. O hidrogênio molecular é o próprio elétron. Assim como a água ionizada também tem lá o H+, que eu mostrei para vocês, acontece a mesma coisa. Então, a gente tem duas tecnologias, que é o hiperminer, mais o celossimol, que conseguem trazer uma água doadora de elétrons. Gente, eu acho que se a pessoa entender que a água é doadora de elétrons ou ela se comporta como radical livre, eu acho que isso já é assim, já é, sabe, suficiente. Ô, Nazilda, tu conhece o Tiago Rocha, né, Nazilda? Deixa eu ver aqui o livro dele. Conhece? Já conheço. Tiago Rocha, deixa eu ver. Comprei o livro dele, ó. O livro dele aqui, ó. Vou ver Curas qual é. Extraordinárias. Ah, eu Aqui, ó. tenho. Bem? Eu tenho Então, ele. Tiago, pesquisador, cientista, conhece, Débora? Conhece Tiago Rocha? Deve conhecer, ele é Com muito top. certeza, Ele é meu muito marido é famoso. fã dele. E a gente segue muitas, Então, muitas dicas dele.
Deixa eu contar para vocês. Oi, Celita. A minha amiga Mari, tá? Eu conheci ela num evento de mulheres empreendedoras. Olha só. A Mari é adventista, a Mari é reformadora da saúde, estudante de biomedicina, só come coisa orgânica, vegetariana. Pensa numa pessoa que cuida da saúde, é a Mari. Vocês sabiam que ela estava tomando água da torneira? Ai, Gente, meu Deus. assim, é incrível, tá? Porque nem ela entende como é que ela tava tomando água da torneira. Aí, e a Mari é cadeirante. Já deve conhecer a Mari, né, Débora? E a Mari, ela tinha uma dermatite horrível aqui atrás do cabelo. Ela tinha algumas coisas na saúde. Aí passou um tempo, ela comprou o filtro. Gente, a vida dela mudou com o Hiperminer e o Silocimol. Ela ficou tão Caramba. apaixonada que ela disse: Não, eu preciso levar isso para as pessoas. Eu preciso levar. E aí ela veio, então, desenvolver o negócio. E hoje a Mari está fazendo um trabalho lindo, lindo. Hoje ela está até num retiro. E hoje ela foi numa. O Thiago Rocha veio aqui em Garopaba dar uma palestra. E aí ele começou a falar, entre várias coisas, ele começou a falar de água. Aí ele disse: Olha, vocês estão tomando uma água que não tem qualidade. E aí ele começou a falar, daí a Mari se levantou e falou assim, ó, eu tomo uma água boa. Aí ele disse, toma? Daí ela disse, olha aqui, ó, ela levantou a garrafa. Eu tomo água magnetizada, ó, purificada e magnetizada. Aí ele, nossa, então é isso aí, parabéns. Aí, resumindo, ele deu moral para ela ali no meio da multidão, falou que ela é a única que tomava água boa. No outro dia, várias pessoas me chamaram, ai, Maíra, Tiago Rocha esteve aqui e tal, e uma pessoa falou que tomava água boa. Me falaram antes da Mariana me contar isso. E aí eu achei muito legal, porque assim é, é uma coisa assim tão básica e as pessoas não estão sabendo dessa informação, né? E foi muito legal porque Thiago Rocha é uma referência, né? E ele chancelou a Mariana ali. Só que ele não deixa filmar as palestras, né? Até porque ele fala mesmo, né? A gente já teve É, muito problema com live no YouTube, com Instagram, porque a gente tem que cuidar o que a gente está falando, porque nós estamos falando algo que a gente está promovendo saúde. E a gente sabe que existe a indústria da doença, né? Remédio, alimento. Então, assim, a gente está falando um assunto muito importante. Então, quando a gente fala em uma água que ela pode ser usada como recurso terapêutico para recuperação e manutenção da saúde, a gente tem que falar que ela tem várias características. A pureza é só uma delas, mas tem o pH, tem o ORP, tem a tensão superficial e tem a condutividade elétrica. Então, uma água ionizada, estruturada com microclusters, hexagonal, imantada, magnetizada, que são vários nomes, ela é a água ideal, ela é a água original. Ela chega a ser melhor. Por quê? Quem garante que a nascente não está com água poluída? Quando eu purifico a água na minha casa, eu tenho certeza do que eu estou bebendo. E olha esses resultados aqui. Úlcera varicosa, psoríase, câncer de pele, glaucoma, agricultura. Gente, os resultados eles são muito expressivos, tá? Isso aí, assim, a gente tem milhares de depoimentos. A gente tem um site só com depoimento, que é o aguamag.com. Realmente é uma mudança muito significativa, tá? E é importante a gente ressaltar que o Solosimol não cura nada, não é remédio, nada disso. Ele vai melhorar a qualidade da água. E a água magnetizada, ela é coadjuvante. Por quê? Porque ela melhora a qualidade de vida, sendo que ela reduz a acidez e os radicais livres. Então, a gente trabalhou aqui um pouco a causa das enfermidades. E esse médico aqui, não sei se vocês já ouviram falar, é o Dr. Batman Gelid. Ele falou essa frase, ó, a desidratação já matou milhões de pessoas pela ignorância. Esse médico, ele foi preso na questão de perseguição política no Irã e ele tratou os doentes do presídio somente com água e sal. E ele depois foi absolvido e ele pediu para ficar propriedades da água, eu vou voltar. Ele pediu para ficar na prisão, na cadeia, porque ele quis continuar os estudos dele. Ele escreveu livros, né? Então é muito legal, muito legal. A Celita pediu para voltar aqui. Tem alguma pergunta, Celita? Quer colaborar com alguma coisa? A Celita é minha colega da pós-graduação. Ela também estuda sim. sobre água, sobre saúde. A Celita é top. É vegetariana, ela é. Fala aí, Celita, ela é. Não, é Como é só, que se só diz? ali, Maíra, tu passou a questão da tensão superficial.
o pH ok, que ela corrige o pH através do hidrogênio, né? Mas a Uhum. tensão superficial, como é que é isso com o equipamento? A tensão superficial é essa água pesada. É água pesada. Ela é uma água que ela tem muita, é tipo um cacho de uva. São muitas moléculas de uma vez só, muito agrupada. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Alta tensão superficial, ó. Isso aqui é essa água, tipo um cacho de uvas, moléculas. Essa aqui da água que não hidrata é a que está na natureza. E a água que hidrata é a da natureza, e a que não hidrata é a água que a gente consegue, com a tecnologia, voltar às características. Tipo, a gente consegue ressuscitar e melhorar essa água através da Entendi. tecnologia. Uhum. Deu para entender? Entendi, Celita perfeitamente. também Uhum. estuda medicina chinesa, né? Medicina chinesa, É, então é bem interessante. E então esse médico fala, né, sobre a desidratação. E eu sempre falo que temos vários recursos para recuperar e aumentar a saúde. Então, começando pelo básico, respiração consciente, hidratação adequada. É como a gente, como, né, profissional da super saúde, como naturopata, né, como mentor em saúde, nutricionista, se a gente der dois recursos básicos para o nosso paciente interagente, que é respirar. A doutora Kátia, aquela japonesa, ela sempre fala, né? Ela receita a respiração. Alguns momentos do dia parou e respiração pelo nariz, né? eu já fiz, Respirar. Isso. hoje eu fiz isso de manhã. Eu estava com muita dor nas costas agora, agora há pouco, né? Que eu estou corrigindo prova desde manhã cedo. Aí eu fui para o quarto, deitei no meu colchão e comecei a fazer respiração 5 minutos. A dor sumiu. É maravilhoso, né, Nazilda? Um recurso tão barato, fácil da gente fazer, né? É Às que eu vezes tive uma. a própria atenção, né, Nazilda? A tensão de estar ali, a responsabilidade, a posição, né? Então eu falo que a respiração consciente, a hidratação adequada, porque o oxigênio e a água são os dois principais, né? Os dois principais recursos que a gente tem são nutrientes. Aí a gente entra com alimentação saudável, comida de verdade, exercício físico, um sono reparador, desenvolver a espiritualidade, exposição à luz solar, redução de toxinas. E também manter a saúde mental, a vida social, tudo isso é muito importante. Aí, quando eu apresento isso tudo, sendo que eu só falei da água, eu não falei de outros produtos que a Timol tem, eu pergunto para Sim. vocês: será que isso que eu apresentei até aqui, será que é algo interessante que alguém possa se interessar? Será que é, Nazilda? Eu sou a primeira, porque eu conheço muito que precisa de ajuda, mas um monte mesmo. E então eu preciso aprender primeiro em mim, desenvolver em mim, para você ter, como é que se fala? Esqueci o nomezinho, esqueci o nome que fala agora. Que eu tenho propriedade para falar. Exatamente. Aham. Exatamente. Nossa, um E é monte de gente, só um monte de gente. É exatamente isso, Nazilda. Aí o que que é interessante, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Oi, Regina, seja bem-vinda. Às vezes a gente pensa assim, né, Nazilda? Hum. A nossa, a gente vai experimentar a água para ver se a gente, né? Claro que vai gostar, porque se tem estudo científico, se a gente tem 50 mil depoimentos, vai gostar, né? Oh, Agora, com certeza. quando a gente recebe essas informações, Nazilda, eu falo para vocês. Quem me apresentou, ela é enfermeira, né? A Magali. Quando ela me disse isso, que eu poderia botar esses aparelhos no meu filtro de barro, que eu tinha filtro de barro na época, e eu ia ter melhora na minha saúde, eu melhorei azia, gastrite, refluxo, enxaqueca, intestino preso. Eu fiquei assim tão impactada, que eu não conseguia nem dormir às vezes. Eu ficava, eu sou assim, eu sou empolgada com as coisas. E aí eu já queria falar para todo mundo, já queria falar para minha mãe, já queria falar para minha avó. Eu me lembrei que meu pai não tomava água, aí eu já comecei, sabe? Já lembrei da amiga que tem psoríase, já lembrei da tia que tem diabetes. Aí, nesse meio tempo, a minha avó quase faleceu porque o médico disse que o sangue estava grosso, que estava indo água pro pulmão. Então, assim, foi tanta coisa que aconteceu e que a Magali que me apresentou a tecnologia falou assim, Maíra, leva essa tecnologia para as pessoas, não tem por que tu indicar para mim, né? Tu já é empreendedora. Só que é engraçado porque assim, ó, na época
Eu, nessa época, eu tava trabalhando muito, muito. Só que eu tava trabalhando muito, só que eu não tinha muito dinheiro, entende? Assim, não tava alguma coisa, tava descompensada. Porque eu tinha muita coisa, eu sou corretora de imóveis, eu sou formada em marketing, tenho especialização em marketing digital. Eu sempre fui envolvida na igreja, ação social, ministério infantil. Mas assim, o bolso não tava legal, tu entende? Assim, aquela coisa que paga as contas e era isso. Mas aí tu quer realizar um sonho, tu quer fazer uma viagem, quer reformar a casa. Essas coisas assim não tinha. Então, eu fiz essa reflexão, sabe? Aí quando a Magali me falou que ela, naquele mês, ela não estava muito desenvolvendo o negócio, porque ela tinha mudado de cidade, mudou várias coisas na vida dela, mas que ela tinha praticamente um fixo com a Timol. Por quê? Porque ela tinha construído uma equipe que, mesmo se ela não tivesse ativamente trabalhando, ela tinha renda. E ela abriu o escritório virtual dela. E ela me mostrou. Nossa, daí quando ela me mostrou, eu pensei assim, gente, o negócio é interessante, sabe? É aquele negócio, né? Às vezes a gente acha as coisas, mas daí quando a gente, a olhos nus, a gente vê, eu disse, nossa, isso me interessa. Porque quem não quer melhorar, né? Até para a gente ajudar o próximo, a gente Sim. precisa, né, de um financeiro. Eu já fiz muito trabalho voluntário, eu já fui, Nazilda, para o sertão do Piauí. Eu fui para Oxi, Teresina, a gente fez um trabalho voluntário, a gente comprou uma caminhonete e alugamos uma van. A gente fez um percurso de 4 dias, saindo daqui do Rio Grande de Santa Catarina. Aí quem organizou a viagem fez a escala. A gente dormiu em várias igrejas do Brasil. Dormimos em Brasília, dormimos em São Paulo, dormimos acho que em Minas Gerais, se não me engano. E nós fomos, então, servir uma comunidade em Capitão Gervásio de Oliveira. Já ouviu falar? Capitão Gervásio de Oliveira. Servi a irmã não. Thelma. A irmã Thelma, ela é cega. Ela é deficiente visual. Espera um pouquinho, tem que bater, tem que bater. E aí ela faz um trabalho lindo em comunidades que não tem água nem luz. Então Meu nós Deus. fomos, eu fiz esse trabalho lá, fiz esse trabalho. Meu marido foi numa das viagens. Em uma viagem que eu fui de avião, eu primeiro fui lá na Jocum em Teresina. E esse outro trabalho que a gente fez, num outro ano, a gente foi de van. Então, assim, na época, na última viagem minha para o sertão, faz 10 anos, mais de 10 anos, porque eu não tinha filho ainda com meu marido, né? E sabe quanto que a gente pagou por pessoa só a viagem? A gente pagou foi 700 e poucos reais só a viagem, no caso, o combustível, né? Sim. Mais a alimentação. Foi uma grana que cada um pagou. Eu quero ainda fazer um trabalho voluntário na África. De repente, ano que vem, eu quero fazer. Tem várias Muito bom. ONGs que aceitam, né? Para isso, a gente tem que ter dinheiro. Eu vi outro dia um missionário que ele está fazendo um trabalho no Paquistão. Ele está comprando a escravidão das famílias que trabalham nas fábricas de tijolos. Ele compra a família assim para ela ser livre. Então, para isso, para a gente fazer trabalho voluntário, a gente tem que ter dinheiro, né? A gente tem que ter dinheiro, não para realizar só os nossos sonhos, que também eu acho que é direito nosso, dignidade financeira. O universo ele é abundante, mas a gente tem que ter recurso. Então, para a gente ter que ter recurso, por que que a gente fala que a Timol é um trabalho, é uma empresa dos sonhos? Porque a nossa missão é dividida em duas, unindo sonhos e saúde. Então, a gente consegue, através da Timol, fazer as duas coisas. Hoje é domingo. Eu tô super feliz aqui falando com vocês, dando minha atenção e meu amor para Nazilda. Por quê? Porque o que a gente mais quer é que esse conhecimento que eu passei aqui, ele não vai morrer com a Nazilda. A Nazilda vai levar Não. para a congregação dela, vai levar para o colégio dela. A Celita tá levando, a Regina tá levando, a Débora, a Simone. A gente tem que passar no meio que nós estamos inseridos, né? Isso. Então, a Timol trabalha com um sistema de mini franquia, que é uma licença vitalícia e hereditária. Olha só que interessante o que a Timol me deu quando eu vim representar a tecnologia. Ela me deu um escritório virtual. Estão vendo aí na tela o meu escritório? Estão vendo? Tô. Então, esse é o meu escritório. Todo mundo que vem para Timol recebe um ID. Meu ID é 63921.
e eu tenho um escritório virtual aqui. Olha só que legal. A Timol é uma empresa muito honesta, muito assim idônea. Em tempo real, tudo acontece aqui. Então, se alguém da minha equipe aqui, por exemplo, eu tenho Timalflix. Timalflix é um canal que a Timol tem, tá? É um canal aonde a gente se cadastra e a gente tem acesso a todos os vídeos de produto, de negócio. A gente tem a faculdade da Timol, que são os treinamentos. A gente tem uma loja virtual que a Timol nos oferece, uma loja, vou mostrar para vocês aqui. A gente tem tudo, toda a movimentação, por exemplo, ó. Vamos ver hoje. No dia de hoje, vamos ver, será que alguém fez alguma compra na minha equipe? Vamos ver se ontem alguém fez uma compra. É em tempo real, ó. Deixa eu ver ontem. 14 de novembro. Dia 14 de novembro, alguém fez uma compra, ó. Dia 14 de novembro, Carlos fez uma compra. Gente, o que que é isso aqui que eu nem tô sabendo? R$ 225 Seu entrou aqui bônus de de boa. início rápido. Você recebeu já mais de R$ 500 de bônus de início rápido. Gente, eu nem sabia que tinha entrado essa pessoa na minha equipe. Nem sei quem é, Carlos Cardoso. Gente, que interessante. Acho que isso aqui é o derramamento, sabia? Então, o que acontece? Entrou esse dinheiro que eu nem sabia, gente. Tô vendo com vocês aqui hoje. Então, quer dizer, tudo isso aqui que vai acontecendo vai entrando. Olha o tanto de bônus de início rápido que eu ganhei esse mês: 200, 100, 225. Então, só dessa franquia, eu tenho 4 franquias. Só dessa franquia esse mês eu já ganhei R$ 1.256 de bônus. Isso aqui é a minha equipe. É a minha equipe. Isso aqui não é pessoas que eu cadastrei direto, tá? Então, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque isso aqui eu tô construindo, Nazildo, uma aposentadoria, tá? Uma aposentadoria. Por quê? Porque eu pago INSS. Se eu me Sim. aposentar pelo que eu pago, que eu sou MEI, eu acho que eu vou ganhar um salário mínimo, né? Não vou ganhar mais que isso. O salário mínimo aqui em Santa Catarina, ele é, sei lá, menos de R$ 2.000. Não é isso? Menos de R$ 2.000. É. É, né? Menos de R$ 2.000. Quem é que sobrevive com menos de R$ 2.000? Aqui onde eu moro é tudo mais caro, é uma cidade A gente que já turística. tem tempo que trabalha com a Timol, a gente nem sabe quanto estava o salário mínimo, porque às vezes a gente tira nenhuma venda. Não sei. Exatamente Maravilha. isso. Sabe quanto que a gente recebe da Timol se a gente passar adiante um purificador? Ó, quando terminar a live, ô amor, me alcança ali, por favor. Ó. Não, não precisa. Quando terminar a live, eu vou na casa da dona Marisa. Ela é minha colega de. Nós fazemos parte do núcleo da mulher empresária de Imbituba. E eu vou na casa dela entregar o purificador, que ela me encomendou um purificador com combo mega. Sabe quanto que eu vou ter de lucro em uma venda? Uma. Quase Hum. R$ 800. Faz a conta aí, Débora. Quanto que dá? Nossa, 441 é o que eu vou pagar pelo combo mega, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Gente, olha essa caixa aqui, Débora. Olha isso. Ó. Olha isso aqui, ó. Essa caixa aqui é uma caixa que eu coloquei porque eu acho isso muito precioso. Então, eu coloquei nessa caixa dourada. Então, quando eu fizer essa entrega aqui para minha cliente de um combo mega com um combo mini, tá vendo aqui, ó? Ai, que O tô. combo lindo! mega, a Timol vai me repassar. Eu vou comprar da empresa por 441 e vender por 990, tá? O combo Então, mini eu vou comprar por só do combo Mega, ela está tirando 549. 349. O combo 500, mini eu vou comprar 331 e vou vender por 640. aí, ó, Então, 340. Então, ela está ganhando só nesses dois aparelhos, ela está tirando 889. que é Nossa. quase o que eu ganho no Hypermini com o combo. Agora, com Então, quer dizer, O Hyperminer é 540 menos 890, 350. Então, eu falei quanto primeiro? 889, 889 mais 350. Aí, aqui, ó, 889 mais 350. Ela já está tirando 1.239. Exatamente. então, gente, é dinheiro, né? É um salário mínimo? É muito dinheiro, muito dinheiro. Mas aí tu pensa assim, nossa, mas por que que a Timol paga tanto?
Então, assim, a Timol paga tanto, por quê? Porque, por exemplo, eu tô aqui domingo, eu tô estudando, a gente faz um atendimento para o nosso cliente, a gente tem um trabalho sério, a gente estuda, a gente faz apresentação, a gente faz palestra, né? O nosso trabalho é um trabalho também, é um trabalho de dedicação, né? A gente não vai chegar lá, eu vou chegar lá e vou fazer uma venda. Não. Primeiro, muitas pessoas a gente tem que expandir a consciência, a gente tem que contar ilustrações, contar histórias, né? Porque é assim, eu também, eu sou um pouco professora, Nazilda. A gente tem que ser professora, a gente tem que ensinar, porque as pessoas não sabem ainda que elas estão bebendo uma água adulterada. Então, o nosso papel com a Timol é contar para elas isso, é explicar para elas que elas têm um problema. A gente tem que trazer a dor que elas às vezes não sabem que tem e depois trazer a solução. Tem pessoas que nem eu, quando a Magali me apresentou, eu entendi na hora. Ela disse: Ó, a tua água vai ficar leve, a tua água é isso, aquilo. Eu entendi na hora. Fala em saúde, eu não quero saber. Eu parcelo, eu faço o que for, mas eu não quero saber, eu invisto. Agora, tem outras pessoas, tem gente que eu tô na Timol há quase 3 anos. Tem gente que agora vai fazer o investimento. Essa Marisa que eu vou levar na casa dela agora, quando terminar a live, ela já quer há muito tempo, mas agora chegou o momento. Ela faz tratamento, tudo que é tipo de tratamento possível e nada resolve. Ela disse: Maíra, só pode ser a minha água, eu preciso dessa água. Então, olha só que interessante. Eu entrei na Tá. Timol em maio de 2023. Olha o tanto de gente que tem na minha equipe. Olha o tanto de gente que tem na minha equipe, olha. 80. Essa pe- Gente, nem tinha visto isso. 86 pessoas em cada perna. Então, eu tenho duas equipes. Eu tenho 172, isso? 172 pessoas. Essas pessoas aqui são replicadores de saúde, são pessoas que estão garantindo a minha aposentadoria com a Timol. E agora a Timol lançou um bônus fixo, que é a nossa aposentadoria mesmo, porque esses bônus que eu mostrei para vocês é um variável. Mas se a minha equipe atingir uma pontuação de 120 mil pontos mês, por exemplo, eu já posso ter um fixo com a Timol de 34 mil reais. Aí vocês pensam, meu Deus, Maíra, é muita coisa capaz, imagina, isso é muito dinheiro. Gente, é possível. Eu bolei uma estratégia, todas as pessoas da minha equipe, eu estou passando a estratégia, nós criamos juntos, nós aqui, as meninas que estão aqui, aqui nessa sala, nós somos líderes na empresa Timol, né, coordenadores, e assim, é um trabalho que eu penso que dá pra gente desenvolver em 5 anos, até menos, tá? Até menos. Então, quer dizer, nós trabalhamos na expansão da empresa, na expansão do negócio. A empresa nos valoriza, porque ela entendeu que esse é o modelo de negócio ideal. A Maíra vai estudar a tecnologia, a Maíra está fazendo uma pós-graduação, a Maíra está fazendo palestra, ela vai levar a tecnologia adiante. As pessoas confiam nela. As pessoas confiam na Nazilda, confiam na Celita, confiam na Regina. A gente precisa de pessoas compromissadas em saúde e pessoas que queiram levar o negócio a sério. Então, olha só que interessante que a empresa te dá uma loja virtual. Uma loja virtual. Ó, todo mundo tem a mesma loja, só que lá em cima tem o nosso ID. Então, nessa loja virtual vai mostrar tudo que a gente tem. A gente tem linha de florais, a gente tem sabonete íntimo com prata coloidal, a gente tem aqui os nossos, o magnetizador, shampoo e condicionador. A gente tem a linha de chás. Esses chás são incríveis. A gente tem o Top Alive. A gente tem os purificadores. A gente tem um produto que lava roupa sem sabão, que eu sou apaixonada, que é o Max Lean. Então, a gente sabe que um dos recursos para aumentar a saúde é reduzir toxinas. Então, eu Sim, conto para vocês que tem como lavar roupa sem sabão com o Max Lean. Gente, isso aqui é inovador. Essa tecnologia a gente não desenvolveu, tá? A gente comprou a tecnologia do Japão e a gente comprou a patente. Então a gente consegue estar repassando, né? A gente tem a patente desse produto. Por isso que eu digo para vocês, aqui a gente melhora a tensão superficial e a gente aumenta o pH. O que lava a roupa é a água, não é o sabão, tá, gente? Eu conversei com um cara que vende produtos para lavanderia e ele me explicou isso outro dia. Então, aqui a gente pode ver também, ó, franquias, ó. Quem quer ter liberdade financeira? Quem tá cansado, né, de uma renda que não é suficiente? Quem quer ter poder de escolha, fazer o seu próprio horário, reconhecimento e valorização, ser o seu próprio chefe, premiações, viagens, segurança, suporte.
Então, assim, vocês podem ter uma renda extra de 3 mil, de 8, de 30, de 100 mil. Tem muitas pessoas na Timão que ganham mais de 100, 200 mil reais, com um trabalho fluido, leve, gostoso, trabalhando com saúde. Então, a gente decide quanto que a gente quer ganhar. Vai ser coerente com a nossa dedicação, tá? Cruzeiro para o Caribe aqui, ó. Cruzeiro, navio, eventos. Tu vai ter pagamento semanal. Tu vai ter suporte online, escritório virtual, loja virtual, produto que todo mundo precisa, uma empresa que tem 20 anos de mercado, um centro de treinamento. Então, vocês vão se qualificando e vão melhorando a graduação. Vão ganhando notebook, projetor, celular, porque isso tudo são que a gente vai ajudar no nosso trabalho. Eu já ganhei esses produtos, já ganhei até uma viagem para Fortaleza no ano passado, que eu fui para o Nordeste passear. Então, aqui a gente tem toda a oportunidade para as pessoas que querem tanto melhorar a saúde quanto a vida financeira, porque os dois estão juntos. Não tem como. Tem, às vezes, assim, Nazilda, professor pode trabalhar 20 horas, pode trabalhar 40 horas. Aí tu vai pegar 40 horas, vai pegar 40 horas numa escola, 20 horas na outra. É impossível, é humanamente impossível. Se tu não tiver uma renda extra além da escola, tu sabe, Nazilda, que eu já fui professora, sempre fui professora na igreja, né, do Ministério Infantil, e já fui professora de arte e terapia, já dei aula no CAPS. Então, eu trabalhei Certo. com saúde mental. Gente, que desafio! Já fiz trabalho voluntário no presídio, dei aula de artesanato. Então, assim, eu vi uma vez numa matéria que dizia que professor e psiquiatra são as profissões que mais têm suicídio. É, Nessa época, eu falei, gente, eu tô trabalhando com saúde mental e tô sendo professora. Então, eu tava trabalhando com as duas coisas, né, Dazilda? é Então, a gente terrível. sabe, é uma profissão que importa, a gente precisa de professores. Ainda bem que não é todo mundo que quer ser naturopata, né, Nazilda? Mas não é uma profissão para a vida toda, porque é um Não, desgaste mental, leva trabalho para casa, não tem qualidade de vida, não tem reconhecimento. Hoje em dia, as crianças estão com pouca educação, essa é a verdade, porque o professor antigamente, Nazilda, vê se tu concorda comigo, o professor ele era antigamente fonte de conhecimento. Na minha época, Nazilda, a gente queria saber alguma coisa, ou a gente perguntava para o professor, ou a gente ia para a biblioteca pesquisar na Barça. Concorda? era isso. Falei para minha Na filha barra, que eu vou comprar para ela, que a minha filha gosta de estudar. Eu falei que eu vou comprar a Barça. Eu já até vi o preço no Mercado Livre. Gente, era muito divertido na Zilda, né? A gente ia pro colégio, pesquisava na Barça. Hoje em dia é tudo na internet, o que é de bom e o que é de ruim. Então as crianças acham que sabe tudo, não tem limite, estão na internet, estão solta. Concorda, Nazilda, com o que eu falei? exatamente, e não sabem nada. Não é? Mas a arrogância existe. Uhum, Então, pura arrogância. quem tem o chamado que nem a Nazilda e a Celita, que também é professora e naturopata, a gente pode muito bem migrar para outras áreas, porque nós precisamos de pessoas nessas áreas aqui também. A gente deixa para quem tem magistério, para quem é recém-formado, para quem está com gás, deixa eles irem para a sala de aula. Eles ainda não sabem o que espera eles, né, Zilda? Deixa eles. Agora, quem já tem essa consciência, porque quando a gente entende, na minha opinião, tá? Quando a gente entende que o nosso bem mais precioso é a nossa saúde, e eu penso que, Nazilda, tu vai ser muito usada no meio dos professores. Eu vejo os professores da escola dos meus filhos, Nazilda, obesas, obesas. Aí eles fizeram assim, ó. Ah, vai ter homenagem de Dia dos Professores. Vamos fazer um buffet. Quem puder doar um salgado e um doce. Não vou compactuar com isso, gente. Não vou. Quando eu vou na reunião, sabe o que que eu faço? Eu levo guacamole. Eu faço um inhame com tâmara, cacau e chocolate 70% que eu inventei. Então, assim, ó, eu não compactuo, eu não aceito que as igrejas aqui na minha cidade, evangélicas, as Dia das Crianças é banquete de doce de refrigerante. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Então, Terror. a gente precisa. A Bíblia fala, Nazilda, que se a gente não falar, as pedras vão falar, os jegues vão falar. Então, É. quando eu vejo alguém que nem a Nazilda, que nem
a Regina, que nem a Celita, que são pregadores da saúde. O meu marido fala que o doutor Uronal, ele é o pastor da saúde. Conhece o doutor Uronal, Nazilda? Uronal, sei quem é. Ele é o nosso professor, meu, da Celita e da Regina. A gente faz pós-graduação com ele. Ele é demais. Ele é o nosso professor. A gente trabalha o método dele, que são mais de 100 recursos para aumentar a saúde. Ele é top. Top. Agora deixa eu contar uma fofoca santa para vocês agora. Deixa eu contar ao vivo. Depois corta essa parte lá, tá? Corta essa parte, Débora, tá? Ai, não dá não, não dá para cortar não. Ah, meu Deus.